O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje 3 coisas especiais. A coisa mais importante que celebramos hoje é a solenidade de Nossa Senhora, a Virgem Maria, com o título de Mãe de Deus. Então, a primeira coisa que celebramos é esta solenidade da Virgem Santa Mãe de Deus. A segunda coisa é o dia de oração pela paz no mundo. É o dia de nós rezarmos pela paz, pedir a Deus paz aos nossos povos, às nossas nações, paz entre as religiões e paz aos cristãos. É o dia de rezar pela paz, é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o dia que também nós comemoramos o início do ano civil, o dia 1º de janeiro. Peçamos a Deus que esse seja um ano bom, um ano diferente daquilo que a gente viveu em 2020. Então hoje nós celebramos estas 3 coisas. A primeira coisa que celebramos, e é extremamente importante, é um dos dogmas da Virgem Maria. Maria tem 4 dogmas, que são dogmas. Dogmas são verdades que o Espírito de Deus revelou à Igreja e a Igreja colocou como objeto de fé obrigatório para todos os católicos do mundo inteiro. Então você precisa acreditar nessas coisas que foram reveladas pelo Espírito Santo à Igreja. O primeiro dogma que nós celebramos hoje é o dogma de Maria como Mãe de Deus. Na verdade, ali no século V, 431, bem especificamente assim a data, começou a surgir na Igreja uma heresia. Logo depois que Jesus foi para o céu, depois da ascensão, os apóstolos começaram com o trabalho de escolha dos escritos, aquilo que ia ficar escrito na Bíblia, o que não ia, o que era canônico, o que não era canônico. E todos esses livros, basicamente, eles foram escritos em grego. Desde o início, quando estava ali ainda Lucas, com a Virgem Maria, já no final da sua vida, eles começaram a chamar ela com um nome especial. Chamavam ela de Theotokos. Theotokos significa a portadora de Deus ou também a mãe de Deus. Era assim que chamava.
Alguns cristãos começaram a dizer: não, não vamos chamar ela assim não. Mas só que a devoção à Virgem Maria já estava crescendo bem rapidamente. O próprio São Lucas já tinha feito uma imagem de Nossa Senhora, já tinha pintado o quadro dela. Eles já começaram a fazer orações, como por exemplo, aquela oração que a gente reza: nasceu lá no Egito, debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Começou a fazerem orações para a Virgem Maria já nos primeiros séculos. E começaram a chamar ela de Theotokos, a Mãe de Deus. Ela é a Theotokos, e os cristãos começaram a rezar, pedindo a intercessão dela. Logo no início ainda, quando a Virgem ainda estava viva, praticamente eles já rezavam para ela. E uns começaram a dizer: é exagerado, não vamos chamar ela de Mãe de Deus não, porque vão fazer ela uma deusa, vão começar a idolatrar a Maria, então não faz isso. Começou uma briga, e um bispo chamado Nestório, ele encabeçou a briga dizendo: não vamos chamar ela de Theotokos, vamos chamar ela de Christotokos, ou seja, ela é mãe só do homem Deus, do homem Jesus. Porque esse bispo também dizia que ela não era, que Jesus não era Deus, portanto ela não é mãe de Deus. Jesus usou um corpo fictício ali, era só um teatro, ele inventou uma história assim. E os bispos, principalmente o bispo de Alexandria, começou a dizer: de jeito nenhum. Reuniram todo mundo, foi o grande concílio de Niceia, de Éfeso, 431, e eles decidiram: não, a Virgem Maria é sim a Mãe de Deus, ela é a Theotokos, e ela não é só a Mãe de Deus, ela é a mãe de todos os cristãos, ela é a nossa mãe. E aí começa aí já a grande devoção à Virgem Maria, as orações, missas especiais a ela, solenidades, e por aí vai, e dali começa toda esta devoção a Maria. Depois, no desenrolar dos séculos, nasceram mais 3 outros dogmas. O próximo dogma dizia que ela era sempre virgem, ela foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto, a virgindade eterna de Maria. Ela não teve outros filhos, ela teve apenas Jesus, ela se manteve intacta como o sacrário de Deus para sempre, a virgindade de Maria. Mais tarde, eles desenvolvem um outro dogma, dizendo que Maria, ela foi elevada ao céu de corpo e alma, que o corpo de Maria não passou pela corrupção da terra, ela não se decompôs, o corpo dela logo após a sua morte foi levado para o céu por Jesus, a Assunção de Maria, que inclusive a gente reza no terço, um dos mistérios do terço do Rosário. E depois, por último, aqui já no final, o dogma da Imaculada Conceição, a Virgem Maria que foi preservada do pecado original desde o princípio. Então, um pouco para a gente falar sobre esta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Não vou falar muita coisa, não precisa. Só um detalhe do Evangelho de hoje. O Evangelho, São Lucas vai narrando as coisas que aconteceu com Maria. E é interessante que só ele narra essas coisas. Mateus, Marcos, João não falam do nascimento de Jesus, não tem o cântico de Maria, não trazem as coisas. Por que São Lucas escreveu? Primeiro, porque ele era extremamente devoto de Maria. Depois, ele conviveu com ela. E muitas coisas que ele escreveu, foi ela que contou para ele. Eram as memórias de Maria. Hoje nós estamos diante de uma das memórias. Maria conta a ele como foi aquela noite, a noite de Natal. Eles estavam, o menino Jesus acabava de nascer, os pastores foram até lá visitá-la, e depois eles encontraram maravilhados o menino Deus ali numa manjedoura, e o versículo 19 diz assim: quanto a Maria, guardava todas estas coisas no seu coração. Lembra quando Jesus contou uma parábola dizendo assim: o semeador saiu a semear, ele jogava a semente à beira do caminho, jogava a semente
no terreno pedregoso, jogava a semente em vários cantos, até que por fim o semeador jogava a semente no terreno fértil. O terreno fértil era o coração de Maria. Maria é o exemplo mais extraordinário da palavra de Deus que caía dentro do coração dela e ali se tornava vida. A planta mais perfeita, a mais perfeita semente cai justamente no coração de Maria, no ser de Maria, e dentro dela o próprio Deus é gerado, é formado. Então hoje nós somos chamados a olhar para ela, para nossa mãe querida, e reconhecê-la como a mãe de Deus, como a nossa mãe, como aquela que acreditou, aquela que guardou no coração a palavra de Deus, aquela que disse sim, aquela que se submeteu à vontade total de Deus, aquela que nunca duvidou da bondade e da misericórdia de Deus. Se no Gênesis a gente lê dizendo que Eva, que foi criada imaculada, ela disse sim ao diabo e por causa dela ela se tornou a mãe do pecado, por Maria, por obedecer a Deus e dizer sim a Deus, ela se torna a mãe de todos os homens nascidos a partir da cruz. Ela se torna a mãe de Deus. Então hoje nós voltamos o nosso olhar mais uma vez para aquela noite santa, a noite de Natal, e contemplamos a grandeza da Theotokos, da Mãe de Deus, da nossa Mãe querida, aquela que gerou Jesus no seu coração e que continuou ao longo de todos os séculos da Igreja, amando os cristãos, se dedicando a eles, até intervenções no meio dos homens a Virgem Maria tem feito para não perder nenhum dos seus filhos. Então ela, amorosa, bondosa, ela permanece no nosso meio. Nós aqui na nossa paróquia, graças a Deus, temos Maria como a mãe dos homens. Ela é a mãe do homem, Jesus, que se fez carne, mas ela é a mãe de Deus, que é o Jesus, que é Deus e homem ao mesmo tempo, e ela é a mãe de cada um de nós. A gente pode chegar, se jogar nos braços de Maria, no colo de Maria, porque com certeza ela vai nos levar a Jesus, o nosso Deus eterno. Então hoje nós celebramos esta grande solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus. Para terminar, eu gostaria só de falar um ponto que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver também. Hoje nós comemoramos 292 anos em que a imagem do padroeiro da nossa cidade, eu falo isso porque eu fui cura da catedral durante 10 anos, os últimos 10 anos, que a imagem chegou aqui em Cuiabá. Hoje, dia 1º de janeiro, é o dia também do padroeiro da nossa cidade, o Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Aquela imagem que está lá dentro de uma redoma de vidro, ela tem exatamente este ano, 292 anos. Ele, o Filho de Maria, que foi nos dado. Ela, a Mãe de Deus, que foi nos dada. Presente de Deus. Olhar para Maria é olhar para a grandeza de Deus e dizer: como Deus é perfeito, como Deus é grandioso, como Deus é maravilhoso por ter nos dado uma mãe tão grandiosa, tão excelsa, tão maravilhosa. Maria, ela é tão prestativa e tão mãe que muitas das nossas comunidades no interior, em lugares onde não existe missa, as comunidades se mantêm católicas apenas rezando o terço, ao lado de Maria, aos pés de Maria. É a Virgem que cuida, é a Virgem que protege, e é ela que no final, quem sabe a gente vai ver esse dia, é ela que vai travar a grande batalha contra o dragão, a antiga serpente, como diz lá no Apocalipse de São João. Uma mulher revestida de sol, tendo na cabeça uma coroa de 12 estrelas, debaixo dos seus pés a lua, trava uma guerra contra o dragão e sai vitoriosa. Esta grande general, esta grande imperatriz, esta grande rainha, esta grande mãe é a mãe de Deus, é a mãe de nosso Deus Jesus Cristo, mas mais bonito ainda que isso, ela é
a nossa mãe. Podemos nos colocar diante dela e dizer: Maria, tu és a minha mãe, a minha Senhora, aquela que me leva para junto de Jesus. Que a Virgem Santa Mãe de Deus interceda por nós.